Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico especial, um ano de André Mendonça, para falar sobre o ST Foda-se, mas principalmente sobre esse primeiro ano de um ministro terrivelmente evangélico na nossa Suprema Corte. André Mendonça foi a última indicação do Bolsonaro, entrou no STF em 2021, aceitando calado a credencial de ser o seu 10% lá STF. André Mendonça também já declarou abertamente ver em Bolsonaro um profeta e é um pastor na igreja presbiteriana Esperança, lá em Brasília. Uma igreja que tem 115 membros. Isso é pouco? É muito? Talvez sim, talvez não. Talvez foda-se. Portanto, ladies and germes, esse é um programa para falar sobre alguns destaques desse primeiro ano do André Mendonça. Não dá para falar sobre tudo que ele julgou, até porque eu nem sei tudo que ele julgou, mas eu trouxe aqui os highlights que mais tem a ver com o jornal antijurídico, beleza? E antes de começar, como sempre, já deixo aqui o meu super agradecimento para todo mundo que mantém esse canal de pé, tanto por meio do Apoia-se, com quanto quiser, pelo tempo que quiser, como também através do nosso Pix, o jornal antijurídico@gmail.com, um valor isolado dentro do que é possível, confortável ou simbólico para você. E também a todo mundo que está se tornando membro do canal aqui do Jornal Antijurídico no YouTube, com a contribuição de R$ 4,99 por mês, o que daí uns 15 centavos por dia. Então, sem mais delongas, roda aí a nossa vinheta da depressão. Não é da depressão. Esse país é verde e amarelo! Se você já é um velho de guerra aqui do Jornal Antijurídico, você tá ligado que o André Mendonça entrou em dezembro de 2021 no STF, no lugar do Marco Aurélio, que por sua vez foi indicado pelo Collor, que é o seu primo. Apesar disso, ele era um ministro que particularmente não estava no meu top 5 ministros mais odiados, até, claro, o dia que ele declarou voto no Bolsonaro. Mas enfim, antes disso, o André Mendonça estava como ministro da Justiça e Segurança Pública do Bolsonaro. Entrou batendo continência no lugar do Sérgio Moro, lembram? Que por sua vez tinha pedido exoneração depois de 1 ano e 4 meses, que foi o tempo que ele demorou para perceber que o Bolsonaro não ia combater a corrupção. A trajetória do André Mendonça como ministro da Justiça ficou marcada sobretudo pelo dossiê antifascista que ele produziu para investigar mais de 500 policiais e professores que se identificavam como membros do movimento antifascista. É óbvio que esse dossiê caiu no colo do STF, que julgou que, além disso ser inconstitucional, era também desvio de finalidade, violação de privacidade e violação da livre manifestação do pensamento. Se não bastasse, ainda como ministro da Justiça, ele também mandou investigar a charge do Renato Aroeira, que para ele configurou um crime contra a segurança nacional. E também mandou investigar quem que tinha feito os outdoors lá em Tocantins, dizendo que o Bolsonaro valia menos que um pequi roído, sobre a acusação de crime contra a lesa pátria. Portanto, em um país de proporções continentais como o Brasil, o André Mendonça, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, ficou ocupado com uma charge, um outdoor e com policiais que se identificavam como antifascistas, o que é ótimo, né? Mas para ele era um super problema, policial tem que ser fascista mesmo. Bom, corta a cena e tá lá o André Mendonça todo sendo indicado para ser ministro do STF. Só que antes, como vocês sabem, é preciso passar na sabatina do Senado, onde ele passou, obviamente, com 47 votos favoráveis e 32 contrários. Para você ter uma ideia, de todos os ministros que estão hoje no Supremo, ele teve a menor aprovação. Mas assim como na prova da OAB, 6 é 10, né? Passou
tá passado. E olha que ele deu todo um discursinho de que seria radical na defesa da família, da moral e dos bons costumes, coisa que o Senado adora ouvir, seja lá o que isso signifique na cabeça deles. Foi depois dessa sabatina que a gente viu as imagens dele comemorando, tipo final da Copa, com a família dele e a Michelle Bolsonaro, que tava lá no meio também com tamanha empolgação, que meteu até umas línguas do mundo invertido ali, que só por Deus mesmo. Bom, dos diversos momentos que marcaram esse primeiro ano do André Mendonça no ST Foda-se, não dá pra não mencionar que foi ele quem negou os pedidos no plural, né? Pedidos de investigação contra Bolsonaro pelo episódio do Pintou um Clima. Pra quem não se lembra, foi durante uma entrevista em um podcast que o Bolsonaro soltou essa, né? Ele estava respondendo uma pergunta sobre o Brasil se tornar comunista numa eventual vitória do Lula, o que já é uma pergunta cômica. Mas se não bastasse, para responder isso, ele disse que meninas venezuelanas vêm pro Brasil para se prostituírem e que em 2020 ele estava andando de moto, viu umas menininhas arrumadinhas de uns 14, 15 anos que pintou um clima e ele pediu para entrar na casa delas. Daí depois de uns dias o Bolsonaro gravou um vídeo pedindo desculpas com a Michelle Bolsonaro e suas expressões de quem lamenta muito ter um marido pedófilo, e também ao lado de Maria Tereza, a dita embaixadora da Venezuela no Brasil. Eu digo isso porque ela se tornou embaixadora por indicação de Juan Guaidó, mais um golpista da extrema direita e autoproclamado presidente da Venezuela. Portanto, é uma embaixadora com zero legitimidade. É tipo eu me declarar presidente do México e indicar você como embaixador. Quem é você? E quem sou eu? Bom, diante de uma situação de possível prostituição infantil, que era o que o Bolsonaro estava imaginando se tratar quando pintou um clima, como capitão todo fodão que ele deveria ter dado voz de prisão a todos os responsáveis do local, chamado o Conselho Tutelar, Polícia, Ministério Público, Comissão de Refugiados, a Jovem Pan, a porra toda. Não ter feito nada disso configura, no mínimo, crime de prevaricação, que se você assistiu ao episódio Bloco dos Minions, já sabe muito bem o que é brigado de nada. Então, ladies and gentlemen, essa foi uma blindadinha básica que o André Mendonça deu no Bolsonaro, que ainda se defendeu, dizendo que sempre usou o termo pintou um clima, o que pode ser que sim, pode ser que não, e de novo, pode ser que foda-se quem é que se refere ao encontro com uma criança de 14 anos dizendo que pintou um clima, não é verdade? Bom, vamos lá. Além dessa blindada aí sobre pintar um clima com crianças, foi também o André Mendonça quem negou o pedido de investigação pela compra de 51 imóveis em dinheiro vivo pelos familiares do Bolsonaro. Esse escândalo foi revelado em uma super reportagem do UOL, que descobriu através de registros em cartórios que metade de todo o patrimônio do clã Bolsonaro foi comprado em dinheiro vivo, algo em torno de 25 milhões de reais. 25 milhões de reais em dinheiro vivo na compra de imóveis, que é apenas e tão somente uma das formas mais comuns e também preguiçosas de se lavar dinheiro. Diante desse fato nada suspeito, André Mendonça negou o pedido de investigação, dizendo que basicamente não é certo começar uma investigação com base em uma reportagem de um veículo de comunicação, que caso você tenha nascido ontem, é a coisa mais corriqueira que acontece nesse país e no planeta todo, mano. Investigações que começam com base em matérias jornalísticas. Algo chamado jornalismo investigativo, inclusive. Depois de negada essa investigação, o Bolsonaro se defendeu, dizendo que, bom, qual é o problema de comprar 51 imóveis em dinheiro vivo? Nenhum, na verdade, não é crime.
Mas porém, no entanto, todavia, não é crime, porque quem compra imóvel em dinheiro vivo tem dinheiro, e quem tem dinheiro determina o que é e o que não é crime. Mas enfim, esse nem é o ponto. E já que não é crime, o lance é que nesses casos resta investigar a suspeita de outros crimes relacionados a essa prática um tanto quanto peculiar de comprar 51 imóveis com dinheiro vivo, como por exemplo o crime de lavagem de dinheiro. Mas não! Pro André Mendonça não tem nada de suspeito nisso, vida que segue, atire a primeira pedra, quem nunca comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Agora bora falar de meio ambiente, já que foi o André Mendonça quem enterrou duas ações importantíssimas que tratam do desmatamento na Amazônia. Porque veja bem, qual que é a relevância disso, né? Até parece que a gente está dobrando a esquina de um colapso ambiental planetário. Se tem uma coisa que pode esperar é o julgamento das tais ações da pauta ambiental. Nesse julgamento, a Carmen Lúcia foi a primeira e única a ler o seu voto, que foi favorável às ações. O próximo a votar seria o André Mendonça, que acabou pedindo vista dos processos. Mais pra frente a gente vai voltar nessa história aí de pedir vistas. Essas ações questionavam as omissões do governo Bolsonaro no combate ao desmatamento, algo que nem precisava estar sendo julgado, bastam fotos de satélite. Mas vai lá, eles iam julgar esse desmonte de políticas públicas do Bolsonaro relacionadas à Amazônia, que a Carmen Lúcia chegou até a classificar como um estado de coisas inconstitucional. Caso você não saiba, até porque nem é obrigado a saber, estado de coisas inconstitucional é quando o STF reconhece que uma parada tá bizarramente escrota. Como em 2015, que eles declararam que o nosso sistema carcerário também vive um estado de coisas inconstitucional. Ou seja, é uma situação massiva e generalizada de violação de direitos fundamentais que afetam um número gigantesco de pessoas. Apesar desse nome muito louco, né, estado de coisas inconstitucional, na prática não significa porra nenhuma e não muda nada pra ninguém. É só o STF dizendo o óbvio, sem fazer nada a respeito. Basicamente, uma conclusão de conversa de bar que eles tiveram há 6 anos e até hoje tudo continua igual. Mas voltando lá pra Amazônia, Carmen Lúcia meteu um voto bravo, determinando que em 60 dias o governo apresentasse um plano efetivo para reduzir o desmatamento na Amazônia. Não tinha por que alguém ir contra isso, não tem uma razão para você contestar essa ideia, exceto se você é um ministro indicado pelo Bolsonaro, daí você trava o processo na sua vez de julgar e foda-se, fica por isso mesmo. Mas nem tudo são flores. Teve uma vez que o André Mendonça se rebelou e julgou uma parada abertamente contra os interesses do Bolsonaro, para surpresa de geral, que foi o julgamento do Daniel Silveira, que inclusive teve até episódio especial aqui no canal, o caso Daniel Silveira. Lembram dessa história, gente? Daniel Silveira vivia atacando o STF, falando que o Alexandre de Moraes precisava de uma surra e outras baboseiras do tipo. E aconteceu de tudo com esse cara. Ele foi preso, daí ele foi solto, daí prisão domiciliar, daí ele fugiu para dormir no Congresso, onde por algum feitiço do Harry Potter a polícia não podia entrar lá para colocar a tornozeleira nele. Daí ele se rendeu, daí colocou a tornozeleira, daí colocou a foto do Alexandre de Moraes na tornozeleira, daí foi preso de novo, daí foi solto, daí outro dia foi multado e agora tá solto, aí sei lá que pé que tá essa história aí, enfim, é mais ou menos isso. O fato é que ele foi julgado pelo STF, condenado por 10 votos a favor contra um contra. O único que tentou salvar ele foi o ministro Nunes Marques. Até o André Mendonça votou para condenar esse cara, o que obviamente foi visto pelos bolsonaristas como uma traição tamanha que ele precisou ir nas redes sociais para justificar sua decisão, dizendo que votou como um cristão, seja lá o que isso signifique na cabeça dele. Mas não importa, a galera ficou puta com ele, inclusive seu ex-amigo Malafaias, que disse que estava terrivelmente decepcionado com o ministro terrivelmente evangélico. Mas nada disso importa, porque
Dias depois, Bolsonaro meteu um indulto no Daniel Silveira e o resto é história. Agora vamos para um julgamento que merece destaque nesse episódio, apesar de não ter tido destaque nenhum na imprensa, que foi o julgamento por André Mendonça de um homem desempregado, em situação de rua, com transtornos psíquicos, que roubou uma coxinha, um enroladinho, um pastel e uma garrafinha de refrigerante no valor total de R$20. Esse caso chegou no André Mendonça através de um recurso da Defensoria que estava buscando reduzir a pena dessa pessoa aí. Afinal de contas, a gente está falando de uma pessoa em situação de rua, estamos falando de transtornos psíquicos, estamos falando de um pastel e de uma Coca-Cola, não era nem para isso estar no STF. Mas de qualquer forma, o fato é que o André Mendonça negou o recurso e manteve a condenação em 4 anos e 8 meses de prisão. Tá aí a decisão de alguém que se diz cristão, né? Uma decisão que ilustra perfeitamente bem, mais uma vez, o que é a criminalização da pobreza. E já falei nesse canal sobre o judiciário e os furtos famélicos. Eu sei que esse caso não foi um furto, foi um roubo, mas de qualquer forma vale a pena comentar isso brevemente de novo. O furto famélico ocorre quando a pessoa comete um furto porque está com fome e não tem condições para comprar comida. No mundo ideal, esses casos deveriam ser abarcados pelo princípio da insignificância. Ou seja, a pessoa não é punida porque, cometeu um furto para não morrer de fome. Em muitos casos é sim aplicado pelos juízes o princípio da insignificância, mas via de regra não é. E isso porque, primeiro, por mais bizarro que possa parecer, os juízes avaliam o que é que foi furtado. Então eles interpretam da cabeça deles a escolha do produto, o gosto da pessoa, o sabor e a marca do que foi furtado para então levar em conta se era ou não um furto famélico. Então, como eu já disse em outros episódios, se você furtar um pão francês, ok, porque o pão francês é do gosto do pobre. Agora, se você furtar uma focaccia, aí você tá de brincadeira, é um furto famélico gourmet, você escolheu o melhor pão e portanto o furto não é mais famélico e você vai ter que responder por isso como um criminoso. Então veja que do pão francês para você se tornar um criminoso, basta apenas tomate cereja, alecrim e sal grosso. Mas porém, entanto, todavia, em se tratando de crimes de descaminho e contrabando, quando o valor da sonegação de impostos é inferior a R$10.000, a jurisprudência revela que a justiça costuma aplicar o princípio da insignificância. Por que isso? Por que o judiciário faz vista grossa com um valor que é muito maior do que uma focaccia? Ué, porque quem sonega imposto é rico e quem furta para não morrer de fome é pobre. É simples assim. Agora, caminhando para o resumo da ópera, nesse primeiro ano de André Mendonça no ST Foda-se, a gente pode concluir que ele é o cara que some com os processos. Por que isso? Porque ele é o ministro que mais fez pedidos de vista, ou como você aprendeu aqui no Jornal Antijurídico, os tais perdidos de vista. Antes de falar mais sobre isso, uma breve explicação totalmente irresponsável sobre o que são pedidos de vista. Quando os ministros vão julgar uma parada, eles podem simplesmente, no dia do julgamento, pedir vista do processo. Isso significa que ele pede mais tempo para analisar ou para estudar o processo e com isso ele adia o julgamento para sabe-se lá Deus quando. Pode ser daqui 1 ano, 3 anos, 5 anos ou até mesmo, acredite se quiser, décadas. Vida louca cabulosa. É como você ir fazer uma prova aí na sua faculdade e no dia da prova, já sentado na mesa, a profa entrega as provas, você lê todas as questões, vê que não sabe porra nenhuma e fala: profa, quero pedir vistas dessa prova, preciso estudar mais, se para daqui 1 ano eu faço essa prova. Especificamente sobre esse tema dos perdidos de vista, eu recomendo o episódio aqui do canal chamado STF e o Tempo dos Deuses. Já anota aí para você assistir mais tarde. Agora que você se lembrou do que são os perdidos de vista, se liga só que o André Mendonça em 2022
pediu vista de 49 processos julgados em plenário, ou seja, quando os 11 ministros estão participando. Ah, mas 49 é muito, é pouco, não faço ideia. Então, a título de comparação, se liga que o segundo ministro que mais pediu vistas foi o Gilmar Mendes, que pediu 29 vezes. Lewandowski pediu 16. Cássio Nunes 12 vezes. Xandão e Dias Toffoli pediram 11 vezes. Barroso 2 vezes. Fachin e Carmen Lúcia 1 vez. E Rosa Weber nenhuma vez. A única que estuda antes da prova é a Rosa Weber. Agora eu falei 10, eu esqueci de um. Esqueci do Fux. Foda-se o Fux. Esses dados foram do plenário. Agora nem tudo é julgado no plenário. O resto é julgado nas turmas, que são 2 turmas. O André Mendonça está na segunda turma, onde ele pediu vista 62 vezes contra o segundo colocado de novo, Gilmar Mendes, com 23 pedidos de vista. Ou seja, se somar aí 49 com 62, o cara meteu 111 perdidos de vista, o famoso qualquer dia eu julgo isso aí, se der eu apareço. E olha que não foi qualquer processinho não, foram no geral, como era de se esperar, perdidos de vista benéficos ao Bolsonaro e seus aliados, como mais de 20 pedidos de vista em recursos envolvendo o inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos, que é tocado pelo Xandão e que visa fuder o Bolsonaro, família, amigos e outros idiotas que orbitam ao redor. E antes de terminar esse episódio, só uma atualização sobre esse lance aí dos pedidos de vista, e que justamente por causa do episódio O STF e o Tempo dos Deuses, muita gente pediu para eu comentar sobre essa atualização, que foi uma decisão do próprio STF, agora no fim do ano passado, em dezembro, que fixou um novo prazo de 90 dias para os pedidos de vista. Antes disso, o prazo para os pedidos de vista era de 30 dias, ou seja, o cara pedia vistas e tinha 30 dias para devolver o processo. Falar, pessoal, estudei, tô pronto para julgar, bora lá. Só que se passavam esses 30 dias do prazo, não acontecia nada. O processo não era liberado para julgamento e o ministro não era responsabilizado pelo descumprimento do prazo. Era por isso, basicamente, que os caras abusavam dos pedidos de vista. Agora, com essa mudança, além de aumentar o prazo para 90 dias, a grande novidade é que passados esses 90 dias, o processo é liberado automaticamente para julgamento, sacou? Então o cara pede vistas, em 90 dias isso pode ser julgado de novo, independente dele estar preparado ou não, dane-se. Mas porém, no entanto, todavia, isso não significa que na prática esse caso será julgado, porque quem determina a pauta dos julgamentos é o presidente do STF, no caso a presidenta Rosa Weber. Então, por mais que passem os 90 dias e o caso possa ser julgado, no fim das contas é ela que decide se vai ser julgado ou não e quando que isso vai acontecer, o que pode sim demorar muito mais do que 90 dias, pode demorar de novo anos. Então é isso aí, meu povo, eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso especial de um ano, o primeiro ano de André Mendonça no STF, que ficará lá até 2047, bicho, que é quando o cara vai completar 75 anos e se aposentar. São mais 24 anos desse ministro sendo a última palavra de todos os julgamentos mais importantes do Brasil. E agora que o Bolsonaro perdeu as eleições, já fugiu pra Disney, tá na casa do José Aldo, os minions radicais já estão deixando a porta dos quartéis e tudo mais, a esquerda radical precisa voltar com força total uma pauta que foi engolida pelos bolsonaristas, que é o ataque ao judiciário e ao STF. É claro que, como já muito bem expliquei no episódio Roubaram Minhas Pautas, não com os mesmos objetivos e nem com as mesmas razões que a direita estava fazendo isso. Mas agora com Lula na presidência, a gente tem pelo menos uma grande chance de respiro para retomar essa pauta, que é uma das mais importantes,
que sejamos realistas, não será resolvida pelo Lula, que tem zero ambições em acabar com o capitalismo, com o Estado e com o sistema de justiça, que são apenas e tão somente os maiores criminosos da história, com um H maiúsculo. Agora eu vou ficando por aqui, meu super agradecimento a todos que assistiram a esse episódio e deixo aqui novamente meu convite para você manter o Jornal Antijurídico de pé, tanto através do Apoia-se, com quanto quiser, pelo tempo que quiser, ou por meio do YouTube, se tornando um membro do canal com R$ 4,99 por mês, ou então, quem sabe, fazendo uma contribuição isolada no nosso Pix, jornalantijurídico@gmail.com, um valor isolado dentro do que é possível, confortável ou simbólico para você. Beleza? Até semana que vem, feliz ano novo, valeu, falou!